nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abramos o coração nessa terça-feira, último dia do mês de junho. Vamos começar um novo mês no dia de amanhã, um mês também dedicado ao sangue de Jesus. Mês de junho, um mês belíssimo também, tantas comemorações que nós celebramos. Queremos louvar a Deus por todo este mês, por tudo que Deus fez em nós e queremos já abrir o coração para aquilo que o Senhor quer realizar em nossa vida no mês de julho, mês dedicado ao sangue de Jesus. Hoje vamos meditar Evangelho de Mateus, capítulo 8, 23 ao 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. A tempestade acalmada. Jesus é o Senhor até do caos. Onde Cristo chega, a graça acontece. Hoje Cristo quer entrar em sua vida, hoje Cristo quer entrar em sua história e acalmar todo o mar de tempestades. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer realizar neste momento em sua vida. Após chamar os discípulos ao segmento radical, Evangelho de ontem, Jesus entra no barco e os discípulos o seguem. Não é um detalhe sem importância. Primeiro vem o chamado, depois vem a tempestade. O Evangelho não diz que os discípulos enfrentaram a tempestade porque estavam longe de Jesus. Pelo contrário, a tempestade aconteceu justamente porque estavam com Jesus. E aqui está uma das primeiras grandes lições deste texto. Seguir Cristo não elimina as tempestades, muda a maneira de atravessá-las. Seguir Jesus, irmão e irmã, não elimina as tempestades da vida. Mas quando você está com Jesus, quando você está unido a Ele, você vai enfrentar as tempestades de uma forma diferente. O mar, para os hebreus, simboliza o caos, o perigo, as forças que ameaçam a vida humana. Quando Jesus domina o mar, revela algo extraordinário. Ele possui o poder que pertence somente a Deus. O Salmo 107 já dizia: Ele transformou a tempestade em brisa suave. Aquilo que o Antigo Testamento atribuía a Deus, Mateus agora atribui a Jesus. E diz a palavra que Jesus dormia. Este é um dos detalhes mais profundos do texto. Humanamente, Jesus está cansado. Divinamente, Jesus continua sustentando o universo. Santo Agostinho dizia: Cristo dorme no barco quando a fé adormece no coração. Quando o medo cresce, a fé parece dormir. O problema dos discípulos não era a tempestade, o problema era terem esquecido quem estava no barco. Jesus estava no barco e parece que os discípulos tinham esquecido. Ele dormia, mas ele estava ali. Às vezes parece que Jesus está dormindo na nossa barca, na barca da vida, da família. Irmão, ele está aí. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu das suas lutas. Ele não se esqueceu da sua vida, da sua história. Quantas vezes acontece o mesmo conosco? A doença chega, a crise financeira chega, os conflitos familiares aparecem e começamos a agir como se estivéssemos sozinhos. Senhor, salva-nos. A oração dos discípulos é curta: Senhor, salva-nos.
nós perecemos. Na verdade, esta é uma das orações mais bonitas da Bíblia. Quando o homem reconhece seus limites, abre o espaço para a ação de Deus. São Tomás de Aquino ensina, a fé começa onde termina a confiança exagerada nas próprias forças, porque hoje nós vivemos um mundo em que as pessoas elas estão buscando o individualismo, o subjetivismo, é tudo a partir da pessoa. É a minha felicidade, é a minha busca, é o meu prazer, e aí acontece o quê? Muitas separações, porque eu penso só em mim, eu me torno uma pessoa egoísta, pessoas que desistem da vocação, do chamado, porque eu estou pensando somente em mim. Então, irmão e irmã, hoje é dia de refletir sobre as tempestades da nossa vida. Nós vamos passar por sofrimentos. Existe uma coisa que nos ajuda a ter saúde mental, é entender que neste mundo nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por crises, por dores. Mas é a maneira de enfrentar e enfrentar confiando em Deus, confiando no Senhor. A tempestade revela a nossa fragilidade, mas também revela a presença daquele que é mais forte que a tempestade. Jesus quis curar o coração dos discípulos. Por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Jesus não pergunta por que há tempestade, ele pergunta por que há medo. O medo nasce quando olhamos mais para as ondas, mais para as nossas capacidades do que para Deus. Pedro começou a afundar quando ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para as suas fragilidades. Irmão, fixe os olhos no Senhor, caminhemos com os olhos fixos em Jesus. Hebreus 12, 2. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e caminhemos com os olhos fixos no Senhor. São João Paulo II, ele dizia, a fé amadurece nas provas. Não é durante a calmaria que descobrimos a profundidade da nossa confiança, é quando tudo parece desmoronar. As maiores experiências espirituais normalmente nascem dos momentos mais difíceis. A cruz não é o fim da história, ela é o caminho da ressurreição. Santo Agostinho já afirmava, desperta Cristo em teu coração, desperta a tua fé e a tempestade perderá sua força. A tempestade exterior talvez continue, mas a paz interior nasce quando Cristo ocupa novamente o centro da vida. São Tomás de Aquino, ele ensina que as dificuldades purificam a fé, fortalecem a esperança, aumentam a confiança na providência e conduzem à humildade. A tempestade nunca é a palavra final de Deus. Não tenhais medo, abri as portas para Cristo, São João Paulo II, porque o medo paralisa e Cristo liberta. Bento XVI, quem acredita nunca está sozinho. Mesmo quando tudo parece perdido, Cristo continua presente no barco. Papa Francisco, na tempestade, percebemos que estamos todos no mesmo barco. As crises revelam nossa necessidade de Deus e dos irmãos. Pergunta para meditarmos, Senhor e irmãos juntos. Qual é a tempestade que estou enfrentando hoje? Tenho olhado mais para as ondas ou para Jesus? Minha fé está acordada ou adormecida? Estou tentando resolver tudo sozinho? Consigo reconhecer a presença de Cristo mesmo quando Ele parece silencioso? O Evangelho não promete que você nunca enfrentará tempestades. Promete algo maior. Jesus estará no barco. As ondas podem se levantar, os ventos podem soprar, as forças podem acabar, mas enquanto Cristo estiver na embarcação da sua vida, nenhuma tempestade terá a última palavra. Porque aquele que parece dormir é o mesmo que, no momento certo, se levanta e ordena: silêncio, acalma-te. Aquilo que era desespero se transforma em paz. Quem tem Jesus no barco pode até ser sacudido pelas ondas, mas nunca será afundado. Quem tem Jesus no barco da sua vida, da sua família, pode até ser sacudido pelas ondas, mas nunca será afundado. Irmão, hoje é dia de você renovar o seu compromisso com Deus. Encerrando o mês de junho, pedindo ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria, a São Pedro e a São Paulo, que eles intercedam por nós, para que sejamos homens fortes na fé. Homens, mulheres, filhos e filhas de Deus,
fortes na fé. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus acalme as suas tempestades e que você se fortaleça e que renove hoje o seu compromisso com o Senhor. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.